Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver as primitivas por partes. Já vimos as primitivas imediatas, entretanto aparece o link do vídeo sobre as primitivas imediatas, podem ver aqui no canal. Então vamos ver. As primitivas por partes aplicam-se quando elas não são imediatas e normalmente há uma multiplicação. Tem que se escolher uma das funções para primitivar e outro para derivar. Ou seja, vamos primitivar um e derivar o outro. Temos que fazer uma escolha. Por exemplo, temos que dizer qual é que é o U e qual é que é o V, como é aqui. Reparem, tem a multiplicação do U vezes V. Então, vamos ver. Reparem o seguinte. A escolha que eu vou fazer, a primeira, não é correta. Se eu dissesse, por exemplo, que o U era o X, então o V teria que ser o L levantado a X. Eu tenho que primitivar o U, ou seja, é o que diz aqui, eu tenho que primitivar o U pequeno para obter o U grande. Então, o U grande é a primitiva do U pequeno, que ficou assim, x² sobre 2. E o V' é o L levantado a x. Ou seja, eu não vou fazer assim, porquê? Porque compliquei. Normalmente, não é sempre, tem que se tentar simplificar a função. Então, vamos ver a escolha. Então, um escolho para U, outro para V, um derivo e outro primitivo. Então, se eu escolher para V o x, o V' é 1. Estou a simplificar, ou seja, em vez de me aparecer um x² sobre 2, apareceu-me 1. Se o é levantado a x, o U grande, o U pequeno é levantado a x, o U grande é a primitiva do U pequeno, a primitiva da levantado a x, que é levantado a x. Ok? Então, a primitiva de x é levantado a x vai ser, como é que diz? U grande vezes, perdão, neste caso o pequeno vezes v, vai ser U grande vezes v, menos primitiva do grande vezes v'. Então vamos ver. Primitiva de U grande vezes v. Reparem, este é o U grande e este é o v. Então fica x é levantado a x menos primitiva de U grande. Quanto é que é U grande? É levantado a x vezes 1. Então a primitiva de x é levantado a x é igual a x é levantado a x menos a primitiva de levantado a x é levantado a x. Mais c. Pronto, e temos a nossa primitiva calculada. Vamos então ao outro exemplo. Temos agora a primitiva de x é levantada a x. Vamos ver aqui com outra cor. Então temos a primitiva de... vamos pôr aqui a azul, para não ser sempre vermelho. Então, primitiva de x é levantada a x. Então temos que escolher uma para U e outra para V. Porquê é que eu não vou escrever para U pequeno? Não se esqueçam, o U é a primitiva. O U grande é a primitiva do U pequeno. Então, a função que eu vou primitivar, eu não vou dizer que é o logaritmo de x. Porquê? Porque não sei primitivar imediatamente. Ou seja, tenho que fazer a troca, mesmo que complique a situação. Ou seja, o V é logaritmo de x, o V' é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. A primitiva do U pequeno é a primitiva de x, que é x² sobre 2. Então, a primitiva de x logaritmo de x, eu vou fazer aqui. Então, a primitiva de x logaritmo de x é o grande, que é x² sobre 2, vezes v, que é logaritmo de x, menos primitiva do grande vezes v, vezes 1 sobre x. Vamos só pôr aquele x como deve ser, sobre x. Parênteses. Antes de primitivar, tenho que simplificar. x² sobre 2 ln de x, menos, reparem, o meio sai para fora e corta aquele quadrado, corta com o x. Então fica o meio primitiva de a cor. Então fica
primitiva de x. Assim, menos o meio x² sobre 2 mais c. Então vem x² sobre 2, logaritmo de x, menos 1/4 x² mais c. Ok? Pronto, depois iremos ver o processo, então já sabem. Tentam sempre simplificar, desde que saibam derivar e primitivar as duas funções. Se, neste caso, como o logaritmo de x não é uma primitiva imediata, então tem que se derivar. É essa a lógica. Se soubermos quais são as derivadas e as primitivas das duas funções, do u e do v, temos que escolher a que fique mais simples, a que simplifique. Como no caso anterior, a derivada de x era 1, sabíamos derivar, era o x elevado a x, sabíamos derivar os dois e primitivar os dois. Então, temos que escolher o que simplifique a expressão. Neste caso, como há um deles que não sabemos primitivar, então esse vai ter que ser derivado. É essa a lógica da escolha do u e do v. Então temos um novo exemplo, primitiva de x vezes seno de x. Então, vou escrever aqui, primitiva de x vezes seno de x. Tens que escolher um para u e outro para v. Então, qual é que eu sei primitivar? Sei primitivar os dois, mas se primitivar o x, fica x² sobre 2. Então, complico. Então, não pode ser. Tem que ser para u, tem que ser o seno. Seno de x. O grande, que é a primitiva do u pequeno, primitiva do seno de x. Primitiva do seno é menos que o seno de x. O v é x, o v' é a derivada do x, que é 1. Então, vamos ver como é que fica. Primitiva x seno de x, então eu vou pôr aqui a fórmula u grande vezes v menos primitiva do grande vezes v'. O grande já tenho aqui, o grande é menos que seno de x, o v é x menos primitiva do u grande, que é menos que seno de x, vezes 1. Então, a primitiva de x seno de x é menos cosseno de x vezes x, mais a primitiva do cosseno de x. Então fica a primitiva de x seno de x, menos, vou pôr o x primeiro, era indiferente, fica melhor. A primitiva do cosseno é o seno, não é? Seno de x mais c. Pronto, vamos ver então outro exemplo de aplicação. Então temos novamente uma primitiva, x arctangente x. Vamos ver, então é a primitiva de x arctangente x. Então tenho que escolher um u, tenho que escolher um v. Sei a primitiva da arctangente x? Não, não é uma primitiva imediata. Então vamos derivar. O v é a arctangente x, o v' é a derivada do arctangente x, que é 1 sobre 1 mais x². Vou relembrar a fórmula do arctangente x para derivar. Então é x' sobre 1 mais x². Ok? Então, derivei o arctangente, agora vou primitivar o x. O grande é a primitiva do x, que é x² sobre 2. Pronto, e agora estou nas condições de fazer a nossa primitiva por partes. X arctangente de x fica primitiva. A primitiva fica u grande vezes v, então u grande vezes v. Então, x² sobre 2 arctangente x, vou escrever isto um pouco melhor. Então, x² sobre 2 vezes arco tangente x, menos primitiva do grande vezes v. Primitiva do grande vezes v.
1 mais x². Então, tem que se fazer esta simplificação, antes de se continuar a primitiva. Então, x² sobre 2, arctangente de x menos, vou pôr o meio para fora, primitiva de x² sobre 1 mais x². Quando o grau do numerador é igual ou superior ao grau do denominador, tem que se fazer a divisão. Tenho que fazer, então, a divisão do numerador pelo denominador. Faço aqui a divisão inteira. x² mais 1, o que é que multiplicado por x² dá x²? É 1. 1 vezes x² de x², vem para cá, menos x². 1 vezes 1 dá 1, vem para cá, menos 1. Então, o x² sobre o mais x² irá ser, vamos ver aqui, arctangente de x menos 1 meio, primitiva, abre parênteses, 1 menos 1 sobre x² mais 1. Assim, não é? Porque aqui da divisão veio que o x² sobre x² mais 1 é igual a 1 mais menos 1 sobre x² mais 1 e pus lá em cima. Agora vem x² sobre 2, arctangente de x menos 1 meio. A primitiva de 1 é x e a primitiva de menos 1 sobre x² é uma primitiva imediata, é arctangente de x. Podem, se tiverem dúvidas, vejam no vídeo sobre as primitivas imediatas. Agora vou só tirar os parênteses. x² sobre 2, arctangente de x, menos x sobre 2, mais arctangente de x, mais c. Pronto, e é este o resultado da minha primitiva. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, tenho aqui uma nova primitiva, arctangente x. Então vamos ver. A primitiva da arctangente x. Não tenho uma multiplicação por enquanto, pois não? Então, coloco lá 1. Ok, fica uma multiplicação. Quando não tem, faz-se a multiplicação por 1. Então, vamos ver. Qual é que eu escolho para U e qual é que eu escolho para V? 1 eu sei, se eu derivar, desaparece, não é? Então convém primitivar o 1. E também não sabia primitivar o arctangente, porque senão não a fazia por partes. Então, o que é que eu faço? Vou primitivar o 1 e derivar o arctangente. Então, o U é 1, o grande é a primitiva de 1, que é x. O V, então, é o arctangente de x. O V' é a derivada, que é 1 sobre 1 mais x². Agora, já tenho tudo. Começo, então, a fazer a minha primitiva. A primitiva de arco tangente de x, então é U grande vezes V pequeno, então x arco tangente x menos primitiva do grande vezes V'. O grande é x vezes o V', que é 1 mais x². Então fica x arco tangente de x menos primitiva de x sobre 1 mais x². Apareceu uma primitiva imediata. Devem se lembrar, com as primitivas imediatas do vídeo anterior, até fizemos esta primitiva. Então, vou aplicar esta fórmula, primitiva do linha sobre U, que é o logaritmo do módulo de U. Então, o logaritmo do módulo de U. Vamos ver, então U é 1 mais x². U' é a derivada, que é 2x. Então, falta-me um 2. Ponho aqui um 2. Eu vou pôr até vermelho, que é para saberem o que é que pus. Ponho aqui um 2 e um meio aqui fora, para compensar. Ok? Então fica x arctangente de x menos 1 meio logaritmo de 1 mais x². Podia pôr em módulo, mas como ele é positivo, não coloquei o módulo de 1 mais x². E já está. Tenho aqui a minha primitiva feita. Vamos a outra. Então, temos aqui uma nova primitiva, primitiva de logaritmo ao quadrado de x. Então, não temos a nossa multiplicação, temos assim, primitiva de logaritmo ao quadrado de x. Não temos o nosso produto para fazer a escolha do u e do v, podíamos pôr 1, mas ficávamos sempre com o logaritmo ao quadrado de x.
Então fazemos isto. O logaritmo ao quadrado de x é o logaritmo de x vezes o logaritmo de x. Então, para u escolhemos o logaritmo de x e para v escolhemos o logaritmo de x. O v' é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. E agora, o grande. O grande vamos ter que calculá-lo por partes, porque não há outra hipótese. Ou seja, temos que fazer por partes, um cálculo auxiliar por partes, para calcular a primitiva por partes. Então vou fazer um cálculo auxiliar para calcular a primitiva do logaritmo de x. Então coloco aqui 1, fica o u, então é 1, o grande é a primitiva de 1, que é x, o v, então é logaritmo de x, o v' é a derivada do logaritmo de x, que é 1 sobre x. Agora, vou fazer então a minha primitiva por partes aqui. Primitiva do logaritmo de x é u grande vezes v, que é x vezes o logaritmo de x, menos primitiva do grande vezes v', x vezes 1 sobre x. O que é que acontece? Cortam os x e fica primitiva de logaritmo de x é x logaritmo de x menos primitiva de 1. Então vem x ln de x menos primitiva de 1, que é x. Então o meu u grande então é x ln de x menos x. Ok? E agora é que eu vou conseguir fazer a minha primitiva por partes. Então vamos ver se temos espaço aqui. Então a primitiva de ln ao quadrado de x, então é u grande, que é x ln de x menos x, vezes v, o v ln de x, menos primitiva do grande vezes v', que é x ln de x menos x, vezes 1 sobre x. Então vou meter este ln de x primeiro, assim, menos, e agora vamos ver aqui um cortezinho para simplificar. Este cortam, não é? E fica, cortam, mas não desaparecem completamente. Então fica logaritmo de x menos 1. Não é? Porque é como se estivesse a dividir por x. Eu vou pôr aqui. Se fizesse a multiplicação, é como se estivesse assim. E ao colocar um x em evidência, fica logaritmo de x menos 1 sobre x. Por isso é que eles cortam. Ok? Agora vem logaritmo de x, abre parênteses, x logaritmo de x menos x logaritmo de x menos primitiva do logaritmo de x mais primitiva de 1. Fechamos os parênteses aqui. Isto vem, vou simplificar um pouco, logaritmo ao quadrado de x vezes, vou pôr o x primeiro, menos, peço desculpa, aqui, pegar aqui, ficou muito em cima. Então, vou fazer a multiplicação. Então, x ln ao quadrado de x, pois, e aqui este não estava. Pronto, para não estar a repetir, este não estava bem. Vamos aqui fazer de outra maneira. Então, logaritmo vezes logaritmo, então, logaritmo ao quadrado, fica x logaritmo ao quadrado de x menos x logaritmo de x. E vou puxar este para cá, menos primitiva do logaritmo de x mais primitiva de 1, não é? Agora, então fica x ln ao quadrado de x menos x ln de x. Esta primitiva do logaritmo de x é aquela ali. Então, menos x ln de x menos x, mais a primitiva de 1, que é x. Então, vem x ln ao quadrado de x menos x ln de x menos x ln de x mais x. Ok? Cortam, estes são iguais. E continua aqui a resolução do exercício, que está mesmo a acabar. X ln ao quadrado de x
mais 2x. Mais c. Eu me estava a esquecer do mais c. Ok? Vamos ver outro exemplo. Então temos aqui uma nova primitiva, o seno ao quadrado de x, pode ser feito por partes, não era preciso, podia-se utilizar as fórmulas da bisseção e transformar o seno ao quadrado em 1 menos cosseno de 2x sobre 2, e essas primitivas depois eram imediatas. Mas vamos ver como é que se faz por partes. Então fica a primitiva de seno ao quadrado, é seno vezes seno de x. Agora a escolha assim é fácil, não é? Então o U é seno de x e o V também. O grande é a primitiva do seno, que é cosseno, menos cosseno, não é? E o V', atenção que não é derivado, o sinal está correto. Então o V' é a derivada do seno, que é o cosseno. Pronto, então vamos ver. Parece que aparentemente é simples, mas tem um pequeno truque. Então fica o grande vezes V, que é... Então vou meter aqui nesta, excepcionalmente, convém de facto colocar aqui a primitiva de seno ao quadrado de x, que é igual então o grande vezes V, menos seno de x cosseno de x, mais primitiva, aquele mais não ficou nada bom, cosseno de x, mais, é mais porque era menos o grande vezes V. Eu vou meter ainda o menos, então pode fazer confusão a alguém, menos cosseno de x vezes cosseno de x. Então a primitiva de seno ao quadrado de x é menos seno de x cosseno de x mais primitiva de cosseno ao quadrado de x. E vocês dirão, bem, e agora como é que é o primitivo? O cosseno ao quadrado de x? Por partes outra vez? Sim, mas depois entrava-se num loop e nunca mais íamos sair dali. Então, o que é que se faz? Reparem, pela fórmula fundamental, aqui em baixo, eu sei pela fórmula fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Façam esta substituição e já vão ver. Fica então, primitiva de seno ao quadrado de x é igual a menos seno de x vezes cosseno de x mais a primitiva do cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então vem que a primitiva de seno ao quadrado de x é menos seno de x vezes cosseno de x mais primitiva de 1 menos primitiva de seno ao quadrado de x. Apareceu uma outra primitiva de seno ao quadrado de x. Então o que é que eu faço? Esta que está aqui, passo ali para o primeiro membro. Passo para o primeiro membro e fica primitiva seno ao quadrado de x mais primitiva de seno ao quadrado de x igual a menos seno de x cosseno de x. A primitiva de 1 quanto é que é? X. É x, não é? Agora, a primitiva de seno ao quadrado mais seno ao quadrado dá duas primitivas. Duas primitivas de seno ao quadrado, que é menos seno de x cosseno de x mais x. O 2 que está a multiplicar passa a dividir. Menos seno de x cosseno de x mais x sobre 2 mais c. Pronto, já está a minha primitiva de seno ao quadrado. Penso que focamos os casos mais importantes das primitivas por partes. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, coloquem gosto e, se for possível, subscrevam o canal e ativem a campainha. Até um próximo vídeo.